quem quer Alma Frutis. Sou original de México. Quando eu nasci, meus pais eram muito jovens, então venho de uma família bem novinha, por falar assim, inexperta, mas com muito amor e muito carinho, porque minha avó foi que nos acolheu. Isso fez que eu nascesse, porque senão não estaria aqui. Minha infância, acredito que foi uma infância muito querida. Lembro muito clarinho assim, que marcou muito minha infância era o Mundial 86, lá no México. Nós vivíamos ou morávamos em uma casa muito grande. Na época, minha avó era médico militar e tinha uma boa vida. Então, no garagem da casa de minha avó, chegaram eles com as bandeiras, sabe? Eu ficava olhando todo mundo assim, divertindo, cantando e nunca vou esquecer da bandeira do Brasil. Nem sabia onde que era Brasil, nem nada, porque naquela época tinha 5, 6 anos talvez. E chegaram muitas mulheres brasileiras à casa da minha avó na festa. E a mulherada toda linda, maravilhosa, falei, meu Deus, essas mulheres, quem são? De onde que vêm, sabe? Mas eu não entendia muito bem porque era muito, muito pequena. A boa de ser a primeira neta foi que todo mundo me dava tanta atenção que talvez ninguém mais viveu mais que eu. Eu acredito que toda a minha infância e adolescência foi abençoada por minha família. Tinha 3 anos de idade, meu pai tinha uma motocicleta. Estava ele arrumando a cadeia da motocicleta e eu estava do ladinho de Joelho. E então ele colocou a cadeia e eu acredito que foi que ele ligou a motocicleta e eu pensando que tinha que mexer, fui e peguei. E aí foi onde teve a mutilação de meus dedos. Tanto que na hora me levaram para o hospital, tudo. E o médico pediu para procurar as falanges para poderem fazer injerto, né? Só que por um nerviosismo, medo, sei lá, tão jovens, tudo, ninguém encontrou meus dedos. Até o dia seguinte, que já não podia fazer nada. Então quase que foi completamente uma falange, a outra foi a metade. E eu acredito que eu percebi que eu tinha, não um problema, mas uma diferença com as outras pessoas quando eu tinha 10, 12 anos. Mas foi na escola. Por quê? Porque os amiguinhos já sabem, né? As coleguinhas da escola ficam fazendo bullying para a gente. Eu acredito que foi nessa época, porque depois disso eu começava a esconder minha mão. E ficava o tempo todo com minha mão fechada, para eles não verem. 14 ou 15 anos foi que eu fiz a primeira unha porque eu tinha medo de me expor. Tanto que até quando foi a primeira vez eu estava pesquisando, né, porque não sabia, nem meus pais sabiam que eu ia pintar a unha. Eu falei para a menina, tu pode fazer minha unha, mas tu vai cobrar quanto? Porque tem só 8 dedos. Porque eu brincava com isso, sabe? Para não me sentir invadida. Então, antes de que alguém me invadisse, eu já me brincava com isso. Então, aí ela falou, não, tem que fazer o mesmo valor, não sinto muito por ti, né? E aí foi que fiz a minha primeira unha aos 15 anos de idade. Cheguei em casa e minha mãe falou, e agora, você o que tá fazendo aí com a unha pintada? Falei, tô sendo livre, né? Deixa eu ser livre. Aí ela sorriu e me abraçou, sabe? Porque ela sabia todo o processo que a gente vai vivendo dia a dia com algumas situações da vida, né? Então, eu acho que foi o momento que eu quebrei essa barreira, o paradigma que eu mesma havia colocado em mim, de ser diferente a outras mulheres, né? Mas quando percebi que isso não dá valor a ser quem que você é um momento que a gente fica livre em tudo. Depois é isso. Agora faço neon com pedra, sem pedra, com glitter, sem glitter. Por quê? Porque essa é a minha personalidade. Eu gosto muito do brilho. Essa oportunidade foi muito grande para mim porque isso me ajudou agora a chegar aonde que eu sou e a criar esse mundo das unhas. Rubem e eu nos conhecemos quando eu tinha 26 anos de idade. Casei depois de 3 anos de noivos. 6 meses já estávamos com o primeiro filho. Muito rápido. Eu tenho 3 filhos. É Jonathan, Natália
e o Rubem. Quando fui a morar fora do México, quando a gente se mudou para Equador, aí foi quando eu precisei ou teve a necessidade de pensar em fazer algo diferente para as unhas. Por quê? Porque lá no Equador faziam aquelas unhas que pintavam até com um fio de cabelo. E o arte de desenhar, imagina, num pedacinho de unha e fazer um mar, uma borboleta com um fio de cabelo, para mim foi assim, super chamativo. Foi algo que despertou a paixão das unhas. E ainda aí foi quando eu comecei também, que não tinha muita gente para fazer a minha unha, não sabiam o processo de fazer reconstrução. E aí me fez pensar, bom, então tem que aprender eu para fazer, porque senão, quem que vai fazer? Porque pintar, elas sabem pintar, mas reconstruir minha unha não tem como. E aí foi que comecei cada vez que eu viajava para México, tomava um curso para começar a fazer as unhas. Comecei a fazer as unhas, né, reconstruir minha própria unha e ia para a manicure para me pintar. Já gostava dos brilhos, já gostava dos desenhos, já gostava de pedrinhas, já gostava disso. Só que naquele país ainda não tinha muito conhecimento das unhas. Aos 32 anos foi que comecei a me apaixonar com as unhas. Quando eu vejo que nos países onde comecei a morar não tinha essa indústria desenvolvida, foi que comecei a pensar que era uma oportunidade muito grande para negócio. Poderíamos ajudar a outras mulheres a sustentar suas próprias famílias também através da profissão das unhas. El ser manicure não é só embelezamento de unhas. Quem faz unha faz por amor. Primeira vez que eu fiz negócio com unha foi no Equador. Comecei a fazer unha porque começavam a me pedir, não porque eu ofertasse o serviço, sino porque as mulheres não conheciam essas unhas. Aí eu comecei nessa, atendendo as mulheres, igual que qualquer outra manicure, porque eu era ama de casa, né? Era dona de casa. Mas já quando eu fui para a Argentina, aí sim, foi que comecei a falar, não vou fazer, porque aqui tem um potencial para fazer unha. E aí comecei a fazer. Tanto que no apartamento onde eu morava, o quarto de lavanderia, eu fiz um cantinho de mesa de atendente para atender as meninas. E aí comecei a trazer do México esmaltes, lixas, pincel, Aí comecei a falar, aqui é quando vamos a fazer alguma coisa para vender. E aí nesse momento foi que comecei a comercializar como empreendedora. Eu acho que aí foi onde nasceu o gosto das unhas. Depois de morar na Argentina, moramos 3 anos, nós mudamos para o Brasil. Eu falei para meu marido, agora vou colocar meu negócio aqui. Como que eu ia pensar que aquelas mulheres que chegaram em casa de minha avó, com aquela bandeira aí, dançando e fazendo, eu ia ter contato com elas, conhecer a cultura e vamos morar aqui. Como que eu ia empreender? Quem que pensara isso? 2010, a gente veio, ficou um ano, daí foi um ano antes de ir para a Argentina. Fomos para a Argentina, ficamos 3, falaram para meu marido qual país ele queria escolher para fazer residência ali. Aí a gente pensou que era Brasil. Em 2014, a gente voltou para o Brasil, tanto que até era o ano da Copa. Então, todo o perfil da gente estar aqui é por futebol, as Copas exatamente, e o país. Bom, a primeira marca que eu comecei a comercializar, que me acompanhou durante toda essa trajetória de ter paixão por as unhas, foi a Organic, né? Que foi que me ajudou a entender o mundo das unhas. A Organic tem mais de 30 anos no mercado, e isso foi que me acompanhou em Equador, na Argentina e agora no Brasil. Quando cheguei para o Brasil em 2015, foi que decidi ser representante deles aqui no Brasil. Acredito que fomos uma das pioneiras das unhas, né, aqui no Brasil em alongamento. Quando comecei a fazer isso, eu achei que poderia ser fácil, igual que em outros países. E não é. O Brasil é um país um pouco burocrático, complicado enquanto a tempos demasiado longos para fazer as licenças. Nossa primeira loja foi em Alphaville. Temos uma loja pequenininha de 2 metros por 2 metros. Antes que isso, eu começava a fazer unha para demonstrar meus produtos. Então, comecei atendendo de novo.
Mas o que eu vou fazer? Vou atender as mulheres e falar muito do produto para que a mulher, se vá para fazer unha em outro lugar, peça o produto. Não a unha, sino o produto. De início não foi fácil porque muitas meninas ainda não sabiam utilizar o produto. Só aquelas que realmente estavam dentro da área e pesquisavam, né? Então, começamos de boca a boca, vendimos, né, os primeiros 10 acrílicos. No primeiro mês que eu tive venda, eu vendi R$500 em um mês. Naquela época, tá? Tô te falando 11 anos atrás, 2015. Eu já estava feliz, porque, nossa, havia vendido o produto que trouxe. Nossa, já estou bombando, né? Mas a gente não acredita todo o esforço que a gente faz para trazer as coisas. E aí vai de novo. E assim foi que começamos a vender. Boca a boca, as manicures. Comecei a dar cursos para elas aprenderem a utilizar o produto. E aí foi crescendo. Desde o 2015, sou representante oficial da marca Organic Nails no Brasil. Durante estes anos, foram anos de muito sucesso. Qualquer pessoa poderia falar que estava perfeitamente, que poderia ficar com aquele sucesso. Mas para mim, nesse momento, 2019, marcou a diferença. Foi a partir desse ano que começou a ferver algo diferente no meu coração. Que era o que me estava incomodando. Refleti de tudo o que estava pensando e aí percebi que era a necessidade de ter um produto que contasse minha própria história. Podíamos fazer fácil ou poderíamos fazer difícil. O caminho fácil é ter um produto sem qualidade, um produto sem procedência, que você não se preocupe com absolutamente nada, só comercializar ele. E isso não era meu intuito. Meu intuito era ter um produto que seja seguro para o profissional e saber de onde que vem essa matéria-prima. Foi assim que surgiu a Viciata Nails. Viciata é uma marca que representa o que sou eu, minha própria essência. Essa essência que pode ser traduzida em um vidrinho e que nos ajuda a entender quem é a Alma Frutis. Superação, autonomia, amor, sobretudo autocuidado. A formulação de Viciata nos proporciona segurança, durabilidade e resistência. Por isso é que a gente sabe que é um produto de alta performance dentro da mesa das manicures. Além disso, a formulação de Viciata nos proporciona saúde, ou seja, não coloca em risco a saúde do profissional nem do cliente. Outro pilar que me orgulho muito é que nós fomos a primeira marca no Brasil a dispensar o uso de preparadores. Então, o grande propósito da Viciata é que a cada pincelada você se sinta uma mulher completa. Viciata Nails, mostre o seu poder.